só ali em Mongaguá mesmo, né? Meu compromisso é só lá em Mongaguá, então não estou preocupado amanhã. Mas eu sei que tem muitos irmãos que têm compromisso em suas igrejas. Mas nós viemos com o intuito nessa madrugada, uma madrugada para o Senhor. Cadê? Me ajuda? Michael. É isso mesmo? Micael. Está escrito lá Micael. O irmão Micael vai me trazer aqui uma porção da palavra de Deus. Logo após, nós vamos ouvir aí um grupo. Não sei se vai funcionar esse negócio, mas eu acho que vai ficar bom. Vai. Oh, glória. Aleluia. Logo após, nós vamos ouvir mais uma adoração. O evangelista Edgrey vai estar trazendo aí a palavra do Senhor. Amém? A segunda porção. Amém? Oh, glória. Meus irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão acordados? Tem glória aí? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 19. Vou ser muito rápido e objetivo. O versículo 5 e o 6. Está escrito assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Amém? Versículos anteriores, a Bíblia vai falar sobre o jovem rico. E o que me chama a atenção é que aquele jovem rico, ele começa a fazer perguntas para Jesus. E aquele jovem começa a falar para Jesus: Jesus, para eu ter a vida eterna, o que eu preciso fazer? Bom mestre, para eu ter a vida eterna, o que é necessário fazer? Jesus olha para ele e fala: bom mestre? Não. O único bom que existe é Deus. Que Deus? O Deus criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar os mandamentos para ele. Não adulterarás, não matarás. Você conhece. E aquele jovem, ele afirmava para Jesus que ele sabia e ele fazia todos os mandamentos. Jesus, ele olha para ele e fala assim: já que você obedece todos os mandamentos, faz o seguinte: deixa tudo que você tem e segue-me. É forte, Jesus. E aqui já me chama a atenção, porque a Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ama Ele primeiro. E aquele jovem, ele já não obedeceu o primeiro mandamento, porque ele amava primeiro o dinheiro. Ele amava aquilo que era da terra. Só que é necessário a gente ter o nosso coração cravado naquilo que é do céu. É necessário a gente ter o nosso coração cravado naquilo que é eterno, em coisas celestiais. Jesus estava ensinando mais ou menos isso aqui para ele: se desprenda das coisas da terra e comece a se apegar nas coisas do alto. Meu Deus. E a Bíblia diz que, já vou ser muito rápido, a Bíblia diz que ele começa a ensinar também sobre os 12 discípulos, aonde ele chama os 12 discípulos e ele começa a falar sobre a sua morte. Eu vou correr. E a Bíblia diz que Jesus, ele começa a falar que ele ia ser açoitado, que ele ia ser maltratado, que ele ia ser cuspido e que ele ia morrer numa cruz. Só que os 12 discípulos não entendiam o que Jesus estava falando. Jesus, ele morreu por amor ao meu pecado, por amor ao seu pecado. Micael, eu não entendi. Jesus morreu naquela cruz do Calvário para que nós possamos estar aqui nesta noite. Muitos jovens queriam estar tendo a oportunidade que você está tendo aqui. Eu estava vindo para cá e infelizmente eu vi 2 jovens baforando lança-perfume no ponto de ônibus, irmãos. A coisa lá fora está terrível. É motivo de alegria nós estarmos aqui, sentindo a presença de Deus. Aleluia. Como o irmão disse, ele tinha o passado dele, você tem o seu passado. Nós temos que ter gratidão a Deus por nós estarmos aqui. Quantos livramentos Deus já não te deu? E a Bíblia continua explicando e ensinando aonde aparece o cego de Jericó. E quando esse cego de Jericó, ele
começa a ouvir os passos, a muvuca, a multidão, ele pergunta: quem é que está passando? E a multidão responde: é Jesus. Então o cego, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia que era a última oportunidade do milagre dele. Aquele cego, ele foi um homem oportunista. Aquele cego, ele agarrou a oportunidade. E Deus está nos dizendo: agarra a sua oportunidade aqui nesta noite, para o seu milagre. Eu não sei qual é o seu pedido aqui nesta madrugada, mas Deus está dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Micael, eu não entendi. Quando você clama a Deus, Ele revela aquilo que Ele nunca revelou para você. Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus, ele ia passando. Jesus já mudou de cena. Vai entrar agora em Zaqueu, e eu já estou finalizando. A Bíblia diz que Jesus, ele está passando. Quando Jesus passa, Jesus, ele olha para uma figueira lá na frente. E nessa figueira Zaqueu, ele já tinha subido, porque a Bíblia diz que Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. E era muita gente em volta de Jesus, porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E todo mundo queria estar perto de Jesus, porque sabia que Jesus ia sair milagre, que Jesus ia sair uma cura, que de Jesus ia sair uma transformação de vida. Então as pessoas queriam estar perto de Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele subiu naquela figueira brava. E quando Jesus está passando, Jesus olha e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Perceba uma coisa: Jesus, ele passou, e quando ele passou, ele disse: Zaqueu, desce depressa. Não é devagar, é depressa, porque o que Deus tem na sua vida é rápido, é coisa rápida. E Jesus está dizendo: desce depressa, vem para perto de mim e deixa eu entrar na sua casa. Aleluia. Quando eu falo casa, eu falo essa casa. E casa é lugar de intimidade. Casa é um lugar onde você fica à vontade. Você se arrumou para vir para o culto, mas eu tenho certeza que na sua casa você fica à vontade. Você fica descalço, você fica com o cabelo despenteado, você fica à vontade, irmãos. É sua casa, é lugar de intimidade. Jesus está dizendo: deixa eu entrar na sua casa, deixa eu descobrir e eu fazer aquilo que ninguém sabe, que é o que? Transformar a sua vida. E como o irmão disse, te usar, te exaltar nesta terra, para todos ver o Deus que você serve. Muitos podem não acreditar em você nesse momento, mas quando Jesus entrar na sua casa, se prepara, porque vai ter mudança. Zaqueu disse: Senhor, tudo aquilo que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Por quê? Porque quando Jesus entra, tem mudança. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que usava droga não usa droga mais. Glória. Aquele que fazia coisa errada não faz coisa errada mais. Porque ele se encontrou com Jesus. Jesus está dizendo nesta madrugada: deixa eu me encontrar com você aqui nesta madrugada, para eu mudar as coisas de lugar. Amém? Esse é o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amados, próxima vigília, como é fim de ano, eu até pensei em cancelar, mas eu pensei também em adiantar, passar para o 3º sábado nesse mês só de janeiro. Quem concorda comigo diz amém. Dezembro ser dia 21. Dia 21 vocês vão ter Natal, vai ter festa, e é bom nós estar também orando. Nós vamos deixar o propósito, que é o ano todo orando com o Senhor. Eu já tenho uma cantora para dezembro, né? Quem é que canta mais aqui, que gostaria de cantar na próxima vigília? Deixa eu ver. Quem é que canta, que quer cantar na próxima vigília? Tem mais alguém que canta aqui na nave? Não tem? A irmã vai estar aqui? Oh, glória! Aleluia! Essa daí eu já gostei dela. Glória a Deus. Amém? Dia 21. Amém? Glória a Deus. Ó, então pode pôr no banho lá. Está viajando. Glória a Deus. Mas vou perguntar mais uma vez, depois fala que o pastor não deu oportunidade.
Tem alguém que canta, que quer cantar na vigília no próximo mês? Tem alguém desse lado? Não tem? Desse lado tem mais alguém? Como que é o nome da irmã? Alô. Cadê? Essa aqui? Glória a Deus. Então daqui tem, e nós vamos ter vários outros. Pode ter certeza, irmão, que Deus tem reserva surpresa. Cadê o grupo para dar o... Ou vamos cantar por último? O que vocês acham? Pastor de Grey, vamos pregar já? E depois o senhor pode convidar eles para adorar. Eles já estão preparados aí. Tá bom? Vamos fazer assim? Tem alguém dormindo aqui? A irmã Eliane e a irmã Adileia preparou o café. Se alguém tiver com fome, fome não, perdão, com sono, pode lá tomar um cafezinho. Depois da vigília, tem um lanchinho aí também? Tem? Depois da vigília, tem um lanchinho aí para você não ir de barriga vazio. Despertou, Jesus. Despertou. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui está teu filho, Senhor, que vai trazer, Senhor, mais uma palavra, Senhor, aos nossos corações. Eu sei que a madrugada é tua, Senhor, e eu sei que é o Senhor quem vai falar na boca dele, Senhor, que venha fazer a diferença em nossas vidas para a tua glória, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. O Senhor, amém. Tomar o vosso assento, já estou rouco, mas é bênção do Senhor, né? Pela misericórdia de Deus, estávamos na noite canseira no congresso e a voz vai embora mesmo. Mas quero louvar a Deus pela vida do pastor Jacomé, tua esposa, por nos conceder essa oportunidade. Estou aqui pela primeira vez, né? Mas já conheço o pastor Jacomé e sua família já faz algum bom tempo. Deus continue abençoando, honrando esse ministério, né? Uma hora está aqui, outra hora está ali, mas sempre está aqui, né, pastor, perto, né? Graças a Deus. Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Sei que as horas já se avançam, mas quem me aguenta aí 20 minutinhos? Glória, aleluia. 20 minutinhos tá bom, né? Deus já falou com nós de uma forma poderosa. Mateus capítulo de número 14, verso de número 22. Quem encontrou, diga amém. Amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte à parte para orar. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Digo, o vento era contrário. Eu quero colocar um tema nesta noite para que vocês possam entender o que Deus tem nos falar. Que o vento contrário não é superior à voz daquele que ordenou. Diga, o vento contrário não é superior à voz daquele que ordenou. Glórias a Deus. A grande verdade é que o Evangelho de Mateus, a qual nós acabamos de ler, Mateus vai historiar acerca de alguns acontecimentos, alguns relatos históricos que aconteceu quando percorria Jesus nesta estação. O texto vai dizer, Mateus se referindo, que percorria Jesus toda a Galileia,
ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e moléstia que havia entre o povo. Mateus diz que a fama de Jesus corria por toda a Síria e traziam todos que padeciam dificuldades, cegos, lunáticos, paralíticos, endemoniados, e todos esses Jesus curava. Glória. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Aonde chegava, em alguma cidade, alguma aldeia circunvizinha, alguma coisa acontecia. Pois o maior propósito de Jesus dentro desse capítulo era vir buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, aqueles que estavam distanciados da sua glória. E todos que se aproximam têm o direito de ser chamados novamente filhos de Deus. Quando nós olhamos dentro desse capítulo, Mateus está historiando que Jesus está caminhando e começando o seu ministério. E nesse meio período, nesse meio intervalo, parece que Mateus muda o assunto da história, porque Mateus está narrando que Jesus está pregando na Galileia, mas só que algo surpreendente vai acontecer nesse mesmo dia. Meu Deus. Porque Mateus diz logo em seguida que os pescadores desceram do barco. Mateus está contando que Jesus está pregando, que Jesus está libertando. Agora Mateus muda o fundo da história e diz que os pescadores desceram do barco. O que nos chama a atenção é que a forma que Mateus vai exaurir, expressar esses moços conhecidos como Pedro ou Simão e André, seus irmãos, estão regressando de uma pescaria. Mas esse capítulo não diz se eles apanharam absolutamente alguma coisa, sim ou não. O que nos faz entender é que eles desceram do barco e estão lavando as suas redes. Simplesmente Jesus se aproxima do barco deles e não perguntou qual era o tipo de peixe que eles pescaram, ou se haviam pescado alguma coisa, sim ou não. Jesus simplesmente, no momento mais difícil, porque a dificuldade não avisa que hora que vai chegar. Meu Deus. Provação não bate na sua porta dizendo: estou chegando. Momento difícil não vai apertar a campainha dizendo: cheguei. Verdade. É quando você menos espera, as coisas acontecem. Verdade. Isso traz na nossa vida tristeza, mágoa, angústia. Mas nós entendemos que todo o propósito de Jesus é para uma experiência. Aleluia. Eu costumo dizer que quem não tem provação não tem história para contar. É verdade. Quem não é marcado por dificuldade não tem histórias para contar. Meu Deus. Jesus olha para esses dois moços e não pergunta nada, simplesmente olha na situação e diz: olha, vinde após mim e eu farei que sejam pescadores de homens. Peraí, é de despertar curiosidade, porque imagina agora Jesus chegando na sua situação mais difícil. Você não conhece Jesus, você nunca viu quem era Jesus. Jesus bata a sua porta e só segue. Você faria isso? Não tem como, porque você está esperando uma providência e não alguém lançar um convite para você. É, Jesus. Mas tendo o convite, desperta uma curiosidade. Meu Deus. E essa curiosidade, uma hora ela pega. Curiosidade, uma hora pega. Só que havia uma diferença. André já conhecia e já tinha visto falar de Jesus por intermédio de João Batista. Parece que vem a memória de André e diz: Pedro, será que não é esse que João havia pregando? Meu Deus. Porque esse moço onde passa, o comentário está espalhado por toda a cidade circunvizinha. Aonde esse moço passa, o cego enxerga.
Glória. Paralítico anda. Aleluia. Surdo está ouvindo, mudo falando. Coxo sendo curado. Será que não é ele, Pedro? Já que a pescaria não deu certo, vamos seguir pelo caminho. Aí tá. Uma curiosidade, uma hora pega. Eu me lembro uma certa vez que tanto me chamaram assim: vai pra igreja, vamos hoje. Eu disse: não, amanhã eu vou. Eu ainda jovem, eu tinha meus 17 anos. Amanhã eu vou. E nunca chegava esse amanhã. Só vim me dar de conta que eu precisava de Jesus, que despertou a curiosidade quando as portas se fechou, quando o casamento acabou. Eu falei: se aquele irmão vir me chamar hoje, eu vou para a igreja. Mas era uma curiosidade. E pelo que pareça, quando ele me chamou, já estava pronto para ir para a igreja. Eu sentei no último banco. E quando eu vi aquela irmã cantando aquele louvor, foi na cruz. Foi na cruz. Onde um dia eu vi, a minha alma se rasgou. Lágrimas não se conteve nos meus olhos. E eu perguntei para alguém que estava olhando assim: quem é esse Jesus que ela está cantando? Como é que eu faço para conhecer esse Jesus? Aonde é que mora esse Jesus? Ela disse: está no lugar certo, porque ele já me encontrou. Daquele dia em diante as coisas começaram a mudar. A curiosidade foi grande. Glória. Aonde tinha alguém falando de Jesus, eu queria estar lá. Se tinha tarde da bênção, eu queria estar lá. Se tinha consagração da manhã, eu queria estar lá. Se era pai do noite, eu queria estar lá. Porque eu queria me aproximar de Jesus. E nessa caminhada, olha só como Jesus é magnífico. Saiu Pedro, André, aí chama João, Tiago, Felipe, Tiago, filho de Zebedeu, Judas Iscariote, Mateus, Tadeu. Reúne 12 discípulos. Eu disse quanto? 12. 12 discípulos. Quem faz a vocação é Deus. Quem faz as escolhas é Ele. Quem nomeia é Ele. Quem capacita é Ele. Quem levanta é Ele. Quem envia é Ele. Quem usa é Ele. Deus não erra na escolha. Diga seu pai que é porque Jesus acertou na escolha. Você não caiu aqui de paraquedas, não. É porque Jesus te viu antes que você fosse formado no ventre da tua mãe. Ele já te conhece. É assim que ele quis. E sobre esses 12 discípulos, ele falou assim: olha, receba poder, unção, autoridade. Sai pelo mundo afora, expulsai demônio, curai os enfermos. De graça recebeste, de graça deste. Não leveis nada pelo caminho, porque Ele que cuida. Saiu maravilhado. Primeiro experiente, diga primeiro amor. Diga primeiro amor. Primeiro amor. Primeiro amor, tudo é maravilha. Ah, se eu soubesse que ela tinha vindo para a igreja faz tempo. Diga, e como chegam as experiências? Aí dói, né? Eles saíram fazendo a obra, voltaram, regressaram e queriam compartilhar com Jesus as experiências que eles tinham passado. Olha só. Jesus, mestre, precisamos compartilhar com o Senhor. O que foi? Aonde nós passa, até os demônios nos sujeita. É só falando seu nome, ó, corre. Cego está enxergando, paralítico está andando, está cheio de poder. Primeiro amor. Jesus, vem cá. Não maravilhei somente com isso, que eu vos dei poder e autoridade, mas alegrais com uma coisa principal. É
vosso nome está escrito no livro da vida. Sabe o que Jesus estava tentando explicar para eles? Que vai chegar momento que não vai passar esse fogo, a folia, mas não pode se esquecer aonde é o teu alvo, aonde está o teu nome. E é assim que acontece às vezes. Um dia nós está cheio, outro dia está vazio, um dia está cheio, outro dia está vazio. Parece que Jesus não está por perto. Mas tem uma coisa que nós temos que ter convicção: é que as experiências nos aproximam mais para perto das mansões celestiais, uma nova morada. Escute, é natural passamos por essa experiência que é o primeiro amor, né? Primeiro amor, você quer buscar, você quer ser batizado, quer ser cheio, quer ser usado, você quer louvar, você quer pregar, mas tem as experiências da vida que vai trazer identificação quem você é mesmo. Chama esses 12 e fala assim: olha, vamos lá para o deserto de Betsaida. Diga deserto. Chegando uma experiência, Jesus arrasta os 12, despede a multidão, arrasta os 12 e leva lá para o deserto de Betsaida. E o texto vai dizer que já tinha uma multidão esperando Jesus lá. Não acabava não, irmão. Jesus despediu a multidão, já tinha outra. Acabava o culto ali, já tinha outra esperando. Dizia assim: Jesus vai passar por aqui. Pode falar, Jesus, pode falar. Jesus vai passar por aqui, a caminho dele. Pode falar. Só sai quando eu ouvir a palavra. Eu só sai quando eu comer a palavra. Eu só sai quando eu me alimentar. Jesus tem que passar por esse caminho, é o caminho dele. Para ir para Nazaré tem que passar por aqui. Jesus está vindo de Nazaré ao teu encontro para trazer alimento para a tua alma. Escute. E os 12 acompanhou. Chegando lá, Jesus começa a pregar. Diga pregar. Pregar. Diga palavra. Palavra. Jesus está pregando coisas concernentes do céu. Quem ele era, o qual foi o propósito dele, porque ele veio. Jesus está advertindo e diz: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Glória. Mas não se preocupa, porque quando eu chegar lá, eu vou rogar ao Pai para que envie outro Consolador, e ele vos vai ensinar tudo como deve ser feito. Estou maravilhados. Aí alguém começa a ficar incomodado com a mensagem e fica: fala você, não, fala você, fala você. A Bíblia não diz quem é um dos 12, mas alguém ficou incomodado, porque o sol está escaldante, o lugar é deserto e não tinha nada para comer. Não é assim às vezes? Aí alguém se atenta assim: mestre, já interrompeu o culto mesmo, né? Não é melhor o senhor despedir a multidão? O lugar é deserto, a hora está avançada. Manda esse povo ir para casa comer, ou procurar alguma coisa para se alimentar. Jesus simplesmente olha para ele e falou assim: olha, dá de vocês de comer então. O povo estava sendo alimentado, mas a primeira experiência estava acostumado a ver milagre, ver um negócio diferente, pastor. Eles queriam ver um movimento, porque estava vendo cego chegando, paralítico, dando um movimento, um movimento. Mas quando chegou a hora da palavra, começaram a ficar incomodados. É a geração do século 21. Só anda se tiver barulho.
só se tiver barulho. Mas a geração que Jesus separou eleita é a geração que caminha na palavra, que tem fome da palavra, que tem sede da palavra, que almeja a palavra, que sacia a palavra. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que diz, é a palavra que prediz, é a palavra que justifica, é a palavra que condena, é a palavra que resgata, é a palavra que salva, é a palavra que purifica, é a palavra que queima, é a palavra que exalta, é a palavra que abate, é a palavra do martelo, é a palavra do fogo, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Geração que ama pela palavra. Sabe a geração do século 21? Que quer ter intimidade com Deus, mas copiando o outro. Não quer ter suas próprias experiências. Quer copiar pregador, quer copiar cantor? Não. Jesus não trabalha com réplica. Jesus não precisa de clone. Você é único. Ele quer usar do jeito que você é. Porque quando você começa a copiar outro, você tira toda a grandeza, a autoridade de Deus que Ele é capacitador de levantar. Porque Jesus, Deus sempre vai na contramão da ótica humana. Ele pega aquele que não é para fazer ser a presença dele. Ele pega as coisas velhas, ele pega as coisas desprezíveis deste mundo para comparar com as que já são. É isso. Experiência, olha só. Esse relógio é contra nós. Não é convertido não. Não é convertido não. Mas cada segundo que passa está próximo do arrebatamento, né? É verdade. O que nós temos aí? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus está falando assim: se você não vê milagre, parece que não acredita que eu estou aqui. Traz aí os pães, traz aí o peixe. Você faria isso? Jesus pegou o cesto de pão. Pai, te dou graça. Ó, Pai para o povo. O cesto assim, olhando para a multidão, disse: não vai dar. Tem 5 pães, tem 5.000 pessoas, fora as crianças e as mulheres. Joana, passa logo. Quando o primeiro agarrou o primeiro pão, era para ficar 4, já tinha mais 5. Quando o outro pegou outro pão, era para ficar 5, já tinha 6. Quando o outro pegou um 6, já tinha 7. Foi multiplicando, sabe por quê? Porque quem para ouvir a palavra de Jesus tem multiplicação na sua alma, tem multiplicação no seu ser. Quem para ouvir a palavra de Jesus, a tua história não é mais a mesma. Quem para ouvir a palavra do Senhor, a tua multiplicação do teu celeiro, a tua vida espiritual, você tem que se multiplicar de dentro para fora e não de fora para dentro. Tem que sair de dentro para fora. A multiplicação, se é para louvar, louve com a alma. Se é para pregar, pregue com a alma. Faça o seu melhor. Jesus sempre faz o melhor com você. Escute. Olhava só. É Jesus. É o Filho do Homem. Jesus despede a multidão. Vem pra cá os 12, não acabou o culto não. Tem mais um culto do outro lado. E nós é pra onde, Jesus? Lá para Genezaré. E o que tem lá? Chega lá, vocês vão ver. Despede a multidão. Chega lá, tem outra multidão. Jesus começa a pregar. Acaba o culto e você, a paz do Senhor, vai para cá, todo mundo está despedindo. E os outros? Ei, vocês não.
Está no primeiro amor? Quer receber poder? Quer ter história para contar? Quer ter intimidade comigo? Pega o barco. Entra no barco. É fácil. Entrou Pedro, Tiago, João, Felipe, os dois no barco. O texto vai dizer que Jesus olhou para ele e falou assim: passa para o outro lado. Ô mestre, e o senhor? Eu vou depois. Eu quero ver até onde vai a sua fé. Eu quero ver até onde vocês estão dispostos para a obra da área. Eu quero ver o que vocês são capazes de fazer para que o barco possa ser naufragado. Para que o barco possa naufragar no meio do mar e sair, deslanchar. Eu quero ver o que vocês são capazes de fazer sozinho. Alguém olhou e falou assim: se Jesus não está no barco, não vai dar certo. Lá vai Tiago, ó. Aí Pedro, pode voltar. André, nem se atreva. João, Felipe, ele mandou os 12. Ele disse os 12. E o Senhor? Eu vou orar. E como Jesus resolve deixar você sozinho no barco? E como Jesus resolve ficar à distância para ver até onde você vai mesmo? Estou te vendo, hein? Vai sair do barco? Estou te vendo. Vai sair do barco? Estou te vendo. Estou distante, mas eu não perdi o foco. Eu falei que é para o outro lado. Eita Jesus. Diga assim: nossa embarcação tem destino. Diga: nossa embarcação tem destino. E o mais interessante é que quando o barco enfrenta as ondas, ele faz o quê? Qual é o destino? A nossa vida assim, de altos e baixos, mas sempre vai ter um foco para cima. O melhor está lá em cima. A Bíblia vai dizer que aqui tudo vai se passar. Mas para onde nós vamos não tem mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais calúnia, não vai ter mais injúria, porque para onde nós vamos só vai ter alegria. O sol da justiça, que é o próprio Deus, raiará sobre as nossas cabeças. E a Bíblia vai dizer que nós louvaremos com os 24 anciões, dizendo que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Escute, para finalizar, quem ordenou entrar no barco? Quem ordenou entrar no barco? O texto vai dizer: e ordenou Jesus. Esse ordenar não é que Jesus pediu. Jesus não conversou, ordenou, é uma ordenança. Entra no barco, pronto, e acabou. Autoridade maior, suprema. Ou seja, ou nós entramos no barco, ou entra no barco. Mas por que, Pedro? Ele mandou. Às vezes tem 12 no barco, diga, tem 12. Mas só um é doido. Doido. Pedro é doido. Tem 12 no barco, mas só um tem coragem. É verdade. Tem 12 no barco, mas só um está ouvindo. É verdade. Tem 12 no barco, mas parece que só um tem intimidade. Tem 12 no barco, mas parece que é só um que quer ter experiência. Tem 12 no barco, mas só um quer ser um. Tem. Aí tem camarada que não consegue entender. Mas é só fulano que louva? É só fulano que prega? É só fulano que faz isso? Ah, mas é só fulano porque é doido, irmão. Só ele está no barco. Só ele quer se aproximar de Jesus. Jesus vai usar quem está no barco. Jesus vai usar quem quer ficar no barco. Jesus vai usar quem está disposto
é superior à voz daquele que ordenou. Tinha 12 no barco, mais um parece estar com uma intimidade mais íntima com Jesus. O que é uma intimidade mais íntima? Você sabe como uma pessoa anda, você sabe o perfume que ela usa, você conhece o tom da voz, o sotaque. Tinha mais alguém aqui? Eu conheço o sotaque da minha esposa de longe, por quê? É uma convivência. Se o pastor apagar a luz aqui, ó, agora, eu não conheço a voz de ninguém, não sei do pastor Jacomédio. Mas se eu apagar a luz, você é voz de fulano, é voz de ciclano, é voz de Beltrano, por quê? Porque tem uma intimidade. Está mais próximo, já conhece todo jeito. Assim um relacionamento de esposa e esposa. São convivência. Você conhece de longe. Às vezes eu procuro a minha esposa, não consigo encontrar, e ela com um sotaque meio nordestino, sabe, bem arrastado, e fala alto demais. Eu disse, já achei a minha mala, tá na casa de fulano. Passa 3, 4, 5 casas pra mim, minha esposa tá aí. E como é que tu sabe? Eu falei assim, essa voz, é 20 anos que eu conheço essa voz de longe. Aleluia! Convivência, intimidade. Para Pedro fazer o que ele fez era intimidade. Só fui entrar no barco, o vento veio. O vento veio contrário. Se Jesus mandou no barco, está no controle, não era para o vento vir ao contrário, era para o vento empurrar o barco para mais próximo da promessa. Mas Jesus quer ver quem é quem, irmão. É quando a tempestade chega, é quando o vento vem ao contrário, é quando o barco parece que vai naufragar. Eu estou vendo, fica tranquilo, eu estou vendo. Olha a tempestade, eu estou vendo, fica tranquilo, eu estou vendo. Não perca o foco, não perca a direção. Na quarta vigília da noite, pode vir para cá, Alex, por favor. Na quarta vigília da noite, se põe de pé, por favor. Eu falei que era 20 minutos, já passou mais 5 minutos. Na quarta vigília da noite, quem aparece caminhando? Jesus. Quarta vigília, diz vigília. Quarta vigília. Alguém que estava no barco gritou: é um fantasma. Mas soou a voz do outro lado e disse: não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Pedro disse assim: olha, eu conheço essa voz. Essa voz eu conheço. Que voz, Pedro? É um fantasma. Não, essa voz eu conheço. Esse sotaque aí eu conheço. Essa voz mansa, meiga, eu conheço. É Jesus. Que Jesus o que, Pedro? Assim, é Jesus. Houve silêncio dentro do barco, porque ninguém via ninguém, só escutava a voz. Pedro grita: mestre, é o Senhor. Se é o Senhor mesmo, faça que eu vá daqui até aí. Mas eu quero ter história. Eu quero ir por cima das águas. É muito ousadia. Diga, só faz isso quem quer ter história para contar. Só toma atitude de ousadia quem quer ter história para contar. Pedro foi esperar a oportunidade. Ouviu o quê? A voz. A voz falou: Pedro, vem. Pedro desceu do barco, começou a caminhar. Tá vindo tudo bem, mas chega a uns quilômetros de distância, a voz: volta, Pedro. Pedro, desiste, Pedro. Para com esse
esse negócio não vai ser pregador não vai ser pregador. Volta pro barco, Pedro, nunca mais segura no barco. Pedro, ele mandou. Glória. Aleluia. Meu Deus, aleluia, Pai. Não saia do barco se Jesus não ordenou. Tem gente que sai do barco sem Jesus ter ordenado. Vai encarar a tempestade, vai voltar tudo arrebentado. Volta, Pedro, não volta não. E foi andando, começou a sentir um vento forte. Só que Pedro se esqueceu tanto que ele já tinha dado. Diga, o vento forte não é superior à voz daquele que ordenou. Pedro vem caminhando, só que chegou a alguns quilômetros, Pedro parou e sentiu o vento forte e começou a só que Pedro falou assim: Tiago, João, André, ajuda-me. Ele assim: Senhor, socorre-me. Para a surpresa de Pedro, ele estava bem perto de Jesus, só que a neblina não deixava ver. E Jesus só estendeu a mão. Você me chamou, Pedro? Aleluia! E fez o quê? Deus! Aleluia! Lá no barco estava dizendo: Pedro caiu, Pedro afundou, acabou a história de Pedro, acabou o ministério de Pedro, mas Jesus levantou. Aleluia! Xarai que mandará de que serve, xarai que mandula banai de que lá em chui de cai. Deus está levantando uma nova geração que esteja disposto a ter ousadia, fazer o que muitos já não querem mais fazer, que já se corromperam pelo pecado, pelo adultério. Deus está escolhendo a nova geração para caminhar sobre a sua voz. Só quem acredita, quem quer fazer essa geração que está disposta a ser diferente. Jesus está te levantando para ser diferencial. Jesus que mandarás. Jesus que manda, que mandarás. Jesus vai me afirmando.
para finalizar. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus segurou na mão de Pedro, nós aprendemos uma coisa, que uma coisa é você segurar a mão de Jesus, outra coisa é quando Jesus segura as suas mãos. Aleluia. Porque quando você segura a mão de Jesus, quando chega a tempestade, a primeira coisa que dá vontade é de você voltar para trás. Então você faz isso. Eu não vou para a igreja mais, eu não prego mais, eu não louvo mais, e você sopra. Mas quando Jesus agarra a tua história, Aleluia. Ele não perde você para o mundo. Segura aí. Mesmo que o teu coração vá lá para fora, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais louvar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais adorar, não tem jeito, porque Jesus já agarrou a tua história e Ele não vai perder você para o mundo. Meu amigo, só que acredita, aplauda o nome dele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem é que está começando na ministração agora? Quem é que está começando a ministração para a próxima vigília? Nós já temos cantores. Aqui eu falo que é a vigília de construir história. É vigília de construir história. Quem é que tem vontade de pregar aí fala, não, eu quero pregar pelo menos uns 5, 10 minutos. Tudo? Então na próxima vigília, tudo, dia 21. Aqui começa assim. Tem que fazer, é isso aí. Aqui, viu? Tem mais alguém que quer trazer uma porção na próxima vigília? Fazer história, né? Começar fazendo história. Tem mais alguém? Vou perguntar de novo. Tem, levanta aí e se manifesta. Porque não é por força nem. Ô, glória! Irmão, nós somos um povo de Cristo, sim ou não? São evangelho agarrando com o dedo, fazer assim? Não, irmão, é alegria. E nós viemos para a presença do Senhor para se alegrar no Senhor. Irmão, esta vigília está construindo história. É de poder, transformação. Não é poder de barulho somente aqui não. Tenho certeza que muitas vidas estão sendo mudadas. Eu tenho deparado com pessoas que falam, pastor, eu não gostava de vigília não. Eu não gostava de vigília não, mas depois que eu fui eu não quero mais perder. Eu glorifico a Deus por isso. Então, dia 21, não me deixe sozinho. Eu sei que é tempo de festa. Às vezes a gente tem tempo para amigos, tem tempo para tudo, mas nós não temos tempo para tirar para o Senhor. Irmão, venha fazer. E olha, eu vou levantar um desafio agora. Eu quero fazer a vigília de dezembro a melhor vigília do ano. Eita Deus. Aleluia! Gutiérrez, vou contar com a sua participação. Como que eu vou contar com a sua participação? Eu sei que a igreja, os irmãos nunca pediram nada, mas nessa vigília eu gostaria que você viesse. É claro, se você não tiver, não deixe de vir. Venha, o importante é você aqui. Mas se você puder, fala assim, olha, eu vou levar lá um panetone. Traz um panetone para cá. Traz o pernil, mano. Um pernil, olha lá, ele falou que vai trazer um pernil, é isso? Vai trazer um pernil? Que benção! Pode trazer o pernil, irmão. Nós vamos ceiar aqui na última vigília do ano. Amém? A vigília desse ano, desta última do ano, nós vamos cear espiritual e vamos cear juntamente com os nossos irmãos. Não vai ser lanchinho, não. Eu queria fazer aí um jantar. O que vocês acham de nós um jantar aqui? Amém? Eu vou contar com os irmãos. A irmã Carolyn. Quem é a irmã Carolyn? Irmã Carolyn aqui, ó. Glória a Deus. É assim, irmão. É simples. Às vezes não pode ajudar com 1 quilo de carne. Ajuda com